Presta atenção nisso, porque o que eu vou te contar agora vai te deixar incomodado. A Audi pode ter tomado uma decisão silenciosa, lá dentro do muro de boxes, que jogou fora a chance do Bortoleto pontuar na Hungria. E ninguém, até agora, explicou o motivo real disso. Enquanto o piloto lutava sozinho na pista, carregando praticamente a equipe inteira nas costas, parece que existia um plano acontecendo por trás. Um plano que ninguém de fora teve acesso. E é exatamente essa história que eu quero destrinchar com você agora, com calma, mostrando cada detalhe. Antes de eu continuar, deixa o like nesse vídeo agora. Sério, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa investigação para mais gente que também quer entender o que realmente acontece por trás dos bastidores da Fórmula 1. Bora com tudo nessa história. Vamos direto ao ponto, depois de um sábado de classificação que já preocupava. No domingo, ele até teve um respiro logo na largada, aproveitando um problema do George Russell e ganhando uma posição de graça. Até aí, nada fora do normal, nada que chamasse atenção. Mas foi logo depois disso que a coisa começou a ficar estranha. E é aqui que eu preciso que você preste bastante atenção. Ele ficou preso, por um tempo longo demais, atrás do Esteban Ocon. E não foi uma disputa qualquer, dessas que rolam em toda corrida de Fórmula 1. Foi algo que consumiu o tempo dele de um jeito brutal, sem que a equipe parecesse se importar em resolver isso rápido. E é exatamente aí que mora a pergunta que eu acho que ninguém fez com a seriedade que ela merece. Por que a Audi não fez absolutamente nada? Pensa comigo. As equipes de Fórmula 1 monitoram cada milésimo de segundo em tempo real. Elas sabem, na hora exata, quando um piloto está perdendo tempo precioso preso atrás de um rival mais lento. Existe telemetria para isso. Existe engenharia de estratégia dedicada exclusivamente a isso. Existe um time inteiro de gente cuja função é justamente evitar esse tipo de prejuízo. E mesmo assim, o Bortoleto ficou lá, minuto após minuto, sem nenhuma intervenção estratégica, sem nenhuma ordem de equipe, sem absolutamente nada que sugerisse que alguém, lá dos boxes, estava tentando ajudar ele a sair daquela situação. Isso não é normal. E é justamente por não ser normal que a gente precisa perguntar: será que existia uma decisão maior por trás dessa aparente inércia? Um plano que a Audi simplesmente não revelou para o público? Se você também está começando a sentir que tem alguma coisa errada nessa história, esse é o momento de se inscrever no canal. Porque a gente não vai ficar só na superfície dessa investigação. Vamos fundo com os dados que o próprio Bortoleto revelou depois da corrida. Se inscreve, ativa o sino, porque o que vem agora é ainda mais revelador. O próprio Bortoleto, em entrevista ao Sport TV, admitiu o peso desse momento sem rodeio nenhum. Ele disse, com todas as letras, que perdeu muito tempo da corrida atrás do Ocon, que demorou bastante para conseguir passar. E completou. Quando finalmente conseguiu ultrapassar, já tinha perdido 10 segundos inteiros para as Racing Bulls e para o próprio Nico Hülkenberg, companheiro de equipe dele. 10 segundos. Deixa isso entrar na sua cabeça direito. Numa corrida de Fórmula 1, decidida em detalhes mínimos, 10 segundos é uma eternidade. É tempo suficiente para apagar completamente a chance de pontuar. É tempo suficiente para transformar um resultado bom num resultado frustrante. E o mais revoltante, foi um tempo perdido de forma totalmente evitável, contra um rival que, teoricamente, o Bortoleto tinha ritmo de sobra para superar rapidamente. E é aqui que a raiva começa a fazer sentido. Porque quando a gente olha para o resto da corrida, o Bortoleto provou, na prática, que tinha carro para brigar lá na frente. Depois de finalmente passar o Ocon, ele mesmo contou que conseguiu colocar um ritmo forte e começou a tirar tempo, volta atrás de volta,
justamente das Racing Bulls e do Hülkenberg. Ou seja, o ritmo existia, a capacidade existia. O que não existiu foi uma equipe agindo na hora certa, para evitar que ele perdesse um tempo que, no fim, foi decisivo para o resultado final. Então, me responde uma coisa. Se a Audi tinha todos os dados em mãos, se ela sabia exatamente o que estava acontecendo em tempo real, por que ela deixou isso acontecer? Por que não houve uma ordem de equipe, um pedido para o Ocon abrir espaço, uma mudança de estratégia para minimizar esse prejuízo? A resposta mais simples seria dizer que foi só um imprevisto de corrida. Uma dessas coisas que acontecem e ponto final. Mas será que é mesmo só isso? Porque tem um padrão se repetindo aqui. Esse não é o primeiro fim de semana em que decisões da Audi levantam esse tipo de dúvida sobre o tratamento dado ao Bortoleto. E cada vez que isso acontece, cada vez que o piloto que mais entrega resultado para a equipe fica exposto a esse tipo de situação sem explicação clara, fica mais difícil ignorar a possibilidade de que exista, sim, algum tipo de prioridade estratégica acontecendo nos bastidores. Uma prioridade que não necessariamente está do lado do brasileiro. E olha, eu entendo se você está sentindo uma certa indignação ouvindo isso. Porque estamos falando de um piloto de 21 anos que carrega praticamente sozinho toda a pontuação da equipe na temporada e que se vê corrida após corrida, tendo que lutar sozinho contra situações que, com uma intervenção mínima da própria equipe, poderiam ser completamente evitadas. Fica a reflexão que eu quero deixar com você. Será que aquele período preso atrás do Ocon foi mesmo só uma fatalidade de corrida? Ou foi consequência direta de uma equipe que, silenciosamente, priorizou outra coisa naquele domingo, sacrificando o resultado imediato do Bortoleto em nome de um objetivo que a gente, de fora, ainda não teve acesso? Porque quando os dados mostram ritmo, quando o próprio piloto confirma o tamanho do prejuízo, e quando a equipe simplesmente não age para evitar isso, a explicação mais confortável nem sempre é a explicação verdadeira. Se você também sentiu que tinha alguma coisa mais séria por trás dessa corrida, deixa o seu comentário aqui embaixo agora. Eu quero muito saber sua opinião. Você acha que foi negligência da Audi? Ou você acredita que existia mesmo um plano maior acontecendo por trás disso tudo? E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque essa investigação sobre os bastidores da Audi ainda não terminou. A gente se vê no próximo vídeo.